Salve, salve galera do Explica Enem! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, não para uma aula, mas realmente para uma conversa, para a gente poder dialogar. Edu, e hoje nós vamos dialogar a respeito de quê? O que a gente vai ver nesse nosso diálogo de hoje? Nós vamos falar um pouquinho a respeito de concretismo. Concretismo? Exatamente, como é que se deu esse movimento concretista? Calma, vamos lá. Eu quero conversar primeiramente com vocês a respeito de algumas coisas que vocês vão ver lá na matéria de redação ou na matéria de português. Primeira coisa, quando eu falo de coerência, o que quer ser coerente? Quando eu falo assim, esse texto ele tem coerência, o que quer dizer? O que é exatamente essa coerência? Coerência é quando tu consegue concatenar as tuas ideias com exatidão. Ou seja, eu sou o locutor de um texto e eu vou passar esse texto para você com clareza. Sabe quando você está assistindo uma palestra e aquela palestra é muito gostosa de se assistir? Aquele que está palestrando, ele tem início, meio e fim, e ele consegue passar as ideias dele com muita clareza. E essa coerência, ela tem três princípios. Primeiro princípio, não contradição. Aquilo que você falou no começo, você não pode se contradizer lá no final. Segundo princípio, o princípio da não tautologia. Se eu sou tautológico, eu sou redundante, eu fico repetindo as coisas sem nenhuma necessidade. E terceiro, é o princípio da relevância. Eu tenho que falar eu tenho que dar uma atenção ao tema que eu estou falando. Eu não posso, digamos assim, fugir do tema. Edu, mas exatamente por que tu tá falando a respeito de coerência? A gente tem a coerência, que é, digamos assim, ela está ligada ao campo das ideias, a gente tem a coesão, que está ligada ao campo sintático, e a gente tem também a concisão. O que é a concisão? É você passar um texto de forma clara, objetiva e direta. Se o texto ele é passado de forma clara, objetiva e direta, você não pode ser o quê? Você não pode ser redundante, você não pode ser o quê? Você não pode ser prolixo. Você tem que passar o texto de uma forma bem sintética, que passe e teu interlocutor consiga, digamos assim, recepcionar aquelas ideias de forma bem clara. E aí, Edu, vamos falar realmente a respeito do concretismo. Pra que tu foi falar de concisão antes? Porque os poetas do concretismo têm uma característica, que eles são bem concisos em relação à sua poesia. E aí, Edu, o que a gente pode falar? Quais são os autores que fundamentam esse tal desse concretismo? Haroldo de Campos, Augusto de Campos e o Décio Pignatari. Então você tem que ter em mente que pelo menos esses três autores vocês têm que levar para a prova. Quando eu terminar essa aula aqui, dê um Google, pesquise textos que falem a respeito desses três autores. São textos bem curtos, são textos bem concisos. E para você falar a respeito de concretismo, a gente tem que ter uma ideia que existe um plano piloto da poesia concreta. E esse plano piloto da poesia concreta, ele é pautado em relação ao quê? Ele tem princípios. Tem princípios que são seguidos. Eu vou citar aqui, por exemplo, para vocês três princípios desse movimento literário, que é o espaço gráfico como agente estrutural, ou seja, aquilo que tu coloca dentro do papel, se tem um espaçozinho a menos ou a mais, vai fazer diferença no poema. Segundo, uma ruptura com a estrutura linear dos versos. Ou seja, tu vai ler um poema, tu vai o quê? Esquerda para direita, de cima para baixo. Ou seja, tu tem uma forma de ler. Só que aqui há uma ruptura por completo. Você pode ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Pode ser até que seja um círculo. Ou seja, é uma inovação. O concretismo, ele busca essa inovação na hora do receptor, na hora do interlocutor ler o poema. Além disso, você pode o quê? Consequentemente, uma leitura em inúmeras direções, beleza? Aí você tem o tal do ideograma. O que é esse ideograma? É nada mais, nada menos do que um apelo à comunicação não verbal. Tudo bem? Lembre-se, tem o verbal, o não verbal e o misto. Agora eu faço um questionamento para vocês. Eu vou colocar aqui um poema. Olha esse poema. Pluvial, 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 fluvial. Fluvial. O que acontece? Primeira pergunta, que a linguagem que a gente tem meio que nesse poema, lembrando uma chuva, é uma linguagem verbal, não verbal ou mista? E aí? Verbal, não verbal ou mista?
É uma linguagem Opa, não caia na pegadinha. Muito, muito cuidado. Quando a gente está falando de poemas ligados ao concretismo, como eu falei anteriormente, você tem o quê? O espaço gráfico como elemento estrutural. Ou seja, aqui a gente tem nesse poema o quê? É uma linguagem verbal ou não verbal ou mista? É uma linguagem verbal. Só que essa linguagem verbal, ela é de cunho imagético. As palavras dentro do concretismo não é apenas, digamos assim, elas trazem consigo a ideia da imagem. Tudo bem? Mas é uma linguagem o quê? Verbal. Se tiver na sua prova, linguagem verbal, mas de cunho o quê? Imagético. Aí, o que é essa unidade verbo-voco-visual? Verbo significa verbo, que significa palavra escrita. Ou seja, aquilo que está escrito. Voco remete o quê? Ao som, que é a palavra o quê? Pronunciada. E visual é o potencial o quê? Imagético da palavra. A palavra pode ser vista como uma imagem em si, tudo bem? E aí a gente tem o quê? Em alguns casos, há uma ruptura total com a linguagem verbal. Ou seja, vai ter poemas aqui dentro do concretismo que nem palavras você vai utilizar. E existe o quê? Quais são as características primordiais? A concisão vocabular, que a gente viu lá anteriormente no início da aula, e a forma fundo-movimento. Ou seja, digamos assim, o poema em si, ele vai, digamos, ter uma noção de perspectiva, tudo bem? Pois, galera, foi essa a nossa aula a respeito de concretismo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera!